quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro. Nossa saudação aos nossos prezados amigos internautas que estão sintonizados na web ADV Jesus está voltando. Estamos iniciando mais um programa, A Bíblia Fala, hoje abordando um assunto muito importante, o perdão. Conosco no programa de hoje, como em todos os programas Bíblia Fala, a senhora Rosana Petri, que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro São Lucas. Sua saudação aos nossos internautas, dona Rosana. É com muito prazer que estamos aqui para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, e o assunto de hoje é muito importante, é sobre o perdão. Iniciando o nosso programa, vamos a uma oração pedindo a presença do Espírito Santo. Grande e poderoso Deus, somos agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, divulgando a sua palavra. Pedimos a presença do Espírito Santo para que possamos falar aquilo que seja do proveito espiritual dos nossos internautas. Que o Espírito Santo também esteja com todos eles para que entendam o que nós estaremos transmitindo durante este programa. Como eu havia dito, o tema de hoje é perdão. O perdão faz parte da natureza de Deus, pois Ele é um mestre em perdoar. Imagina se Deus não nos perdoasse quando erramos, ou deixasse de nos amar quando nos rebelamos e desobedecemos a Ele? Desde que o ser humano pecou contra Deus no jardim do Éden, o erro faz parte da natureza humana. É impossível viver sem falhas. Mas Deus nos deu o perdão por meio do sacrifício de Cristo e do seu precioso sangue derramado, para que a humanidade tivesse novamente a possibilidade da vida eterna. E vamos iniciando a nossa programação com um hino em louvor ao nosso Deus. Perdão, poder e paz. Olhando as bênçãos com prazer em seu amor.
para a nossa primeira pergunta do nosso estudo. O que é perdão? Perdão significa desculpar um erro ou pessoa. Na Bíblia, a palavra perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. O perdão busca a eliminação de qualquer espécie de ressentimento, raiva, de rancor, de ódio ou de qualquer outro sentimento negativo direcionado a alguém ou até mesmo a si próprio. Perdoar é saber que alguém cometeu uma ofensa contra você, mas decidir largar o rancor e o desejo de retribuição contra essa pessoa. O perdão verdadeiro é uma decisão feita com a ajuda de Deus. É o poder e a graça de Deus operando em nós. Ele está curando o nosso coração dos males provocados pelo ressentimento e ódio contra alguém. O perdão é o remédio para os atritos de relacionamentos entre pessoas. É o abandono do ressentimento, é como cancelar débito, retirar queixas ou curar feridas. O perdão não envolve somente o ato de perdoar, mas também o de pedir perdão. Ambos são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual como filhos de Deus. Quem pode perdoar os pecados? Em Salmos, capítulo 103, versículo 3, está escrito: Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O salmista declara que Deus é o único que pode oferecer perdão. Em seu ministério terrestre, Jesus demonstrou sua autoridade oferecendo perdão aos pecadores, como encontramos em Mateus capítulo 9, versículo 6, que diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O que Jesus veio fazer entre os seres humanos? Em Lucas 5,32 está escrito: Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio mostrar quem é Deus e salvar a humanidade dos seus pecados. Na Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16, encontramos: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro do processo de salvação, o perdão é parte essencial. Quando você é ofendido, o que deves fazer? Quando tratamos as pessoas melhor do que elas merecem, estamos seguindo o exemplo de Jesus. Pesquise sobre todos os relacionamentos que ele teve e analise como ele perdoou. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre falava com amor. Em seu convívio com o povo exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Nunca era rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias. Ele não censurava as fraquezas humanas. O que acontece quando não perdoamos? Quando não perdoamos, o mais prejudicado não é a outra pessoa. O sofrimento é reforçado em nós. Não perdoar faz com que o sentimento como ódio, mágoa e ressentimento perdurem. Isto contribui negativamente para a nossa saúde mental, física e espiritual. Muitas vezes temos dificuldades em dar e receber perdão. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar, pois ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo pecadores. Na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, está escrito: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é uma das razões porque tantas pessoas sofrem com doenças físicas e emocionais. A falta de perdão e o distanciamento de Deus gera uma ferida espiritual muito grande na pessoa, que tende a aumentar com o tempo, ou o passar do tempo. Quando perdoamos, nós nos aproximamos de Deus, e isto nos traz paz, saúde física, mental e espiritual. Muitas vezes, talvez nos perguntamos: será que Deus vai me perdoar? Você pode saber sobre isto por meio da palavra de Deus. Não há nada no universo tão certo quanto a promessa de Deus. Para saber se Deus o perdoou, você tem que acreditar em sua palavra. Ouça essas promessas. Em Provérbios 28, 13, encontramos: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em Isaías capítulo 55, versículo 7, está escrito: Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, temos esta passagem bíblica: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ouviremos agora o hino Ser Igual a Cristo. Ensina-me a viver.
Eu gostaria de saber que passos devemos seguir para pedir perdão. Precisamos reconhecer o nosso erro. Depois, peça, em primeiro lugar, perdão a Deus. Com humildade, faça uma oração confessando a Deus o seu pecado. Na Bíblia, no Salmo 32, no verso 5, temos: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. O terceiro passo é que esteja sinceramente arrependido e faça uma mudança interior no coração. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, encontramos esta passagem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O quarto passo: peça perdão à pessoa que você ofendeu. Quinto passo: procure reparar o erro ou dados causados. Peça desculpas. No sexto passo encontramos: esforce-se para não repetir o erro. Talvez seja preciso mudar seu modo de pensar e agir. Na Bíblia, em Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24, está escrito: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Seguindo esses passos, caso o ofendido não lhe perdoe, sinta-se perdoado. Se a pessoa vai perdoar ou não, não é responsabilidade sua. Uma vez que você tenha feito a sua parte com sinceridade e amor, não deve se sentir culpado pela indisposição do outro em perdoar. Se o reconhecimento do erro, o pedido de perdão e a possível reparação já foram feitos, a resposta agora cabe a outra pessoa. Qual foi a resposta de Cristo à pergunta de Pedro quanto ao número de vezes que eles deveriam perdoar-se uns aos outros? Na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, está escrito: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto equivale a um número ilimitado. Devemos perdoar as ofensas contra nós todas as vezes que forem cometidas. Um dos relatos mais conhecidos nas Sagradas Escrituras é a oração do Pai Nosso. Nela, Jesus Cristo disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso encontramos em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoar é esquecer? Perdoar não é esquecer, no sentido de apagar a ofensa da memória. Perdoar é esquecer, no sentido de apagar a condenação. Você ainda lembra do que aconteceu, mas não deixa que a recordação continue a lhe machucar e prejudicar o seu relacionamento com o perdoado. Veja na Bíblia, em Jeremias 31, 34,
o que Deus disse ao povo de Israel: vos perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que Deus pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois Ele já os perdoou. Ou seja, Ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. Nós não podemos apagar as memórias da nossa mente, mas podemos remover o veneno destas memórias. A ideia da cicatriz nos faz entender. A cicatriz é a memória de um trauma passado. Permanece lá para sempre, mas não faz mal, pois a ferida está fechada. Há momentos em que é impossível voltar para o mesmo tipo de relacionamento depois de um delito grave. A reconciliação é um resultado desejável, mas nem sempre é possível. O primeiro objetivo do perdão é remover o veneno do coração. E quanto a nós mesmos, devemos sempre nos perdoar? Um outro problema que pode acontecer é não perdoarmos a nós mesmos, ainda que tenhamos recebido o perdão de Deus e da outra pessoa. Compreendemos o perdão de Deus, chegamos até mesmo a perdoar os outros, mas quando se trata de perdoar a nós mesmos, somos rígidos e austeros com nós mesmos, tornando-nos nosso próprio juiz e nos sentenciamos de maneira inflexível. Se não nos perdoamos, ficaremos remoendo o erro, por mais que já tivemos recebido o poder de Deus e da outra pessoa. Devemos buscar sempre a Deus em oração, pois Ele está sempre disposto a nos dar a cura interior, sempre que vamos a Ele, sinceramente arrependidos. Perdoar-se é uma escolha que lhe dará força, ânimo e coragem para viver a vida vitoriosa que Deus tem para você, ao invés de fazer com que você seja uma vítima dos seus próprios lamentos. Na Bíblia, em 1 João capítulo 3, versículo 20, está escrito: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Perdoe-se. Vá até o secreto do teu quarto, dobre seus joelhos e ore ao Senhor. Assim a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É importante que você faça essa oração em voz alta, pois você precisa se ouvir perdoando-se a si mesmo. Isto mudará o rumo da sua vida. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 196 do Inário Adventista.
Que hábitos devemos cultivar? Faça da prontidão em perdoar um estilo de vida. Se você tiver a iniciativa de perdoar como um princípio estabelecido no seu modo de viver e de encarar todos os níveis de relacionamento, no dia em que for magoado profundamente, estará mais forte emocionalmente para sair dessa com menos dificuldade. As pequenas ações de perdão no dia a dia e a manutenção contínua da limpeza do coração é que vão lhe ajudar nisso. Portanto, perdoe a todos, sempre, até mesmo nas pequenas coisas. Você não terá nada a perder. Faça como encontramos em Romanos 12:18. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. E na Epístola de Efésios, Paulo escreveu no capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Estamos chegando ao final do programa Bíblia Fala, agradecendo a companhia de nossos amigos internautas, na expectativa de que tenhamos comunicado aquilo que seja benéfico espiritualmente para todos. Agradeço a todos pela atenção e desejo que esse nosso pequeno estudo sobre o perdão faça com que nós refletimos mais sobre esse ato tão importante para a nossa vida. Vamos encerrar com uma pequena oração. Grande e poderoso Deus, mais uma vez agradecemos por esta oportunidade de estar aqui comunicando a sua palavra. Agradecemos também ao Espírito Santo por nos ter dado oportunidade de transmitir aos nossos amigos os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Que esteja sempre conosco e com todos os nossos amigos internautas. Pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém.